aumenta o azeite da viúva. E uma das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu e disse: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para levar-me os meus dois filhos como escravo. E Eliseu lhe disse: que queres que eu te faça? Declara-me o que tu tens em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão um botija de azeite. Então disse ele: vai e pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então ela se foi e fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhe traziam os vasos e ela o enchia. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher a seu filho: traz-me outro vaso. Porém ele respondeu: não há mais vaso algum, e o azeite parou. Então ela foi ao homem de Deus e informou o acontecido. E ele a instruiu, dizendo: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra bem conhecida. Agora vai falar a história de uma mulher que a Bíblia vai dizer que o marido dela morre e deixa uma dívida. E a Bíblia ela é bem exata em dizer que ela sabia exatamente onde ela deveria ir. Você vai ver que ela não vai a vizinhos, ela não vai em outro lugar, senão aonde a maioria das vezes o marido dela ficava, que era na casa do profeta Eliseu. Segundo a história, vai dizer que esse homem pega dinheiro emprestado para construir uma escola de profetas. Então ele pega esse dinheiro para fazer a obra, para ajudar na escola onde ia abrigar profetas. Agora a Bíblia diz que quando esse homem morre, essa mulher não tem como cuidar, não tem como pagar a dívida. E o que ela vai dizer? Ela vai até a casa do profeta e diz: olha, o meu marido, que era o teu servo, ele está morto. Só que agora tem uma dívida e eu preciso pagar. E ela vai dizer: quando os credores lá na minha casa bater na porta, e naquela época, quando alguém devia algo e não pagava, eles levavam os filhos para servir como escravo por um determinado tempo até que a dívida fosse paga. Então imagina como estava a mente daquela mulher, como estava a cabeça dela pensando: meus filhos vai porque eu não tenho onde pagar, não tem como eu pagar. Então ela disse: eu vou pedir repouso, eu vou pedir socorro no lugar certo. E a direção do profeta é: primeiro ele pergunta: o que você tem em casa? Ela: mas eu não tenho nada. A tua filha não tem nada senão um pouquinho de azeite na botija. Era algo que era pouco.
primeiro você